E aí, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o terceiro vídeo da série de mudanças que eu faria no beisebol, na Major League Baseball, para tentar dar uma impulsionada na popularidade do esporte, não uma recuperada ou reverter uma tendência ali de queda ali, sobretudo no público mais jovem. Eu já fiz dois vídeos aqui, um que eu explico essa tendência melhor, o segundo em que eu falo sobre as primeiras sugestões que eu tenho de mudanças de regras no jogo jogado ali, tá? Essa aqui é a segunda parte. Depois ainda vou fazer sobre regras no regulamento da liga, essas coisas todas, né? Vou deixar aqui no lado, aqui vai aparecer aqui no canto, a playlist que estou criando com esses vídeos, que vão ser uma semana só com esses vídeos temáticos. Então tem uma playlist que já criei, vai aparecer aqui no final. Você pode ver todos de uma vez só se quiser. Tá? Mas agora vamos falar. Vídeo número 1 de regras do jogo. Vídeo de ontem, vou deixar aqui só ele específico, aqui vai ficar playlist, aqui vai ficar só ele específico, tá? Foram de mudanças de regras que eu sugiro para o jogo ser mais rápido, né, para a partida não demorar tanto. A segunda parte é para o jogo ficar mais dinâmico e com mais ação. Qual que é a diferença? O jogo mais rápido é basicamente o tempo que demora o jogo, entre o primeiro lance e o último lance, entre o primeiro arremesso e a última eliminação. Quanto tempo demorou o jogo? Hoje a média está mais ou menos 3 horas e 10. Já foi de 2 horas e meia até os anos 80. Então o joguinho completou 40 minutos. Né? Então, o que eu faria para matar esses 40 minutos que aconteceu nesses 40 minutos, né? Para matar um pouco, não vai recuperar para 2 horas e meia, mas se voltar para 2 horas e 50, alguma coisa assim, já melhora. Porque, na verdade, ele melhora não é pelo tempo em si, porque um jogo da NFL demora 3 horas e 10 também. Um jogo da NFL demora, em média, mais ou menos a mesma quantidade de tempo que demora um jogo da Major League Baseball. A questão é que o beisebol tem muito momento que o jogo parece estar parado. Então, isso é um problema. Então, vamos diminuir o tempo que o jogo parece que está parado, parece que não está acontecendo nada, né? Segunda parte, mais ação. Por quê? Um outro problema do beisebol é o beisebol de hoje, os arremessadores estão muito bons, os rebatedores são muito potentes, então muitos jogos não tem a bolinha colocada em jogo, não tem uma ação em base, que é uma ação divertida, porque ver o duelo de arremessador com rebatedor é espetacular, ver um strikeout é espetacular, ver um home run é espetacular, mas também é legal ver roubo de base, também é legal ver uma rebatida dupla impulsionando o cara da primeira para o home plate, também é sensacional ver uma defesa espetacular, um salto ali para salvar o time numa jogada que vai acabar decidindo o jogo. Isso também é espetacular. E esse tipo de jogada tem se tornado cada vez menos recorrente numa partida. Porque a quantidade de strikeouts, a quantidade de walks e a quantidade de home runs nunca foram tão grandes. Então, muitos duelos terminam sem que a bola seja colocada em jogo. Ou ela é home run, então ela é colocada em jogo, mas passa por cima de todo mundo e sai lá na arquibancada. Ou ela acaba na luva do catcher com um walk ou com um strikeout. Então vamos para algumas mudanças aqui que eu faria. São coisas simples até. Tá? Esse vídeo é bem menos complexo que o outro. Uma, que a Major League Baseball vai testar agora nas ligas menores deste ano, em 2021, vai testar. Eu acho uma ideia interessante. Aumentar ligeiramente o tamanho da base. A base em que os jogadores têm que pisar, correr, vai ficar um pouquinho maior, bem pouquinho mesmo, talvez assim, nem seja tão perceptível assim para quem está vendo na TV. Qual que é a ideia de tornar a base um pouquinho maior? Primeiro, é uma coisa importante, reduzir o risco de contusão. Do corredor, principalmente. O corredor tá correndo, ele tem que vir correndo e pisar na base. Às vezes acontece dele se lesionar porque ele tá na pressa, tem pouco espaço, ele tem que fazer um contato com a base, ele tem pouco espaço para essa corrida, e às vezes ele pisa torto, acaba torcendo o pé. Acontece, já aconteceram algumas vezes. E isso até é uma coisa que eu vou comentar no terceiro vídeo, no quarto vídeo dessa série, o terceiro sobre mudanças de regra, que é sobre mudanças de regra na liga. Eu vou falar de algumas questões que tem mais essa de ampliar um pouco a base para ter menos lesão é importante, mas também ampliar um pouquinho a base, dá 1/100º de segundo a mais pro ladrão de base, pro corredor de base eventualmente conseguir roubar essa base, ou pro rebatedor conseguir chegar a salvo na primeira base, porque essa base ficando um pouquinho maior, ele talvez tenha uma área de contato maior para conseguir
fazer esse contato e ficar a salvo, ou no caso de um corredor que tenta roubar a base, ele talvez ganhe um centésimo ali, é bem pouco, mas talvez aumente alguns roubos de base ao longo do ano, sei lá, como tem o replay, né, o auxílio de vídeo, o VAR do beisebol, muitos roubos de base que antes eram marcados como roubo de base, hoje você vai lá no vídeo e percebe que o cara chegou ali com a mão para encostar, ele é eliminado. Várias vezes acontece por ano. Se a base for um pouquinho maior, algumas dessas eliminações virariam roubo de base. Então poderia dar um auxílio para roubo de base, que é uma ação muito divertida do jogo. É uma ação muito empolgante do jogo, essa situação de blefe, de velocidade, de disparada. É uma ação que mostra todo o atleticismo de um jogador de beisebol. E é uma ação que tem rareado, porque como os arremessadores estão cada vez melhores, com arremessos cada vez mais rápidos, os catchers também, cada vez mais, e como chegar em base, estar a salvo na base tem sido cada vez mais valorizado, e tentar roubar a base é colocar em risco a sua permanência naquela entrada, tem tido cada vez menos roubo de base. Então, um pouquinho de incentivo ao roubo de base eu acharia interessante. Segunda coisa, o shift, que é uma coisa que se tornou muito comum. A Major League Baseball chegou a se falar há muito tempo em proibir o shift. O shift, né, quando a posição da defesa, sobretudo no campo interno, né, então primeira base, segunda base, shortstop, terceira base. Os jogadores se deslocam mais para um dos lados porque o rebatedor ele tem uma tendência a rebater sempre quase sempre para um lado. Então os jogadores fecham aquele lado. Não importa que o outro lado fique aberto. O rebatedor não consegue acertar a bola ali quase nunca. Então eles fecham um lado. Por princípio, eu sou contra impedir isso. Por princípio, eu sou contra impedir isso. Eu acho que faz parte da estratégia do jogo o rebatedor que aprenda a rebater a bola para o outro lado. Ou que ele aprenda a dar um bunt para aquele lado, né, e pegar toda a defesa desprevenida. Ele que se vire. Ele que lute. Por princípio, acredito nisso, tá? Eu acharia que seria o melhor pro beisebol, o que eu gostaria, o que eu acho certo. Mas eu tô pensando em coisas que, assim, no geral, que são coisas que até eu discordo, na verdade, mas então é que eu aceitaria, porque eu entendo que poderia trazer um benefício. E daí eu acho que a solução da Major League Baseball, que ela tá propondo para adotar nas ligas menores como experiência em 2021, é interessante. Durante um tempo, muito nos últimos anos, se discutiu de proibir o shift. Como é que seria? Então, obrigatoriamente, teria que ter 2 defensores para um lado da segunda base e 2 para o outro. Eles poderiam até, assim, tá um pouquinho mais coladinho ali e tudo, mas, assim, o shortstop nunca poderia passar da segunda base e o segunda base nunca poderia passar para o outro lado. Tá? Ele teria que estar um de cada lado ali, o terceira base e a primeira base também. Eles poderiam até tentar fechar um pouquinho, mas não muito. Isso daí durante muito tempo foi falado e eu não gostava porque eu acho que tira a capacidade de estratégia do time que está arremessando, do time que está defendendo, e também o rebatedor que lute e aprende a rebater para o outro lado. Agora, a Major League Baseball veio com uma ideia interessante. Muito tempo se falou nisso. A ideia deles é não proíbe isso não. Você pode colocar todo mundo de um lado, se quiser, isso continua. A diferença é os defensores do campo interno, eles terão que ficar na área de terra, né, no pedaço do campo, no diamante, na parte de terra, ou para dentro dele. Eles não podem ficar na grama do lado no campo externo. Tá? Então eles têm que estar pelo menos com um pé dentro da terra. Por quê? Porque alguns shifts começaram a fazer o seguinte, não só fechar um lado, mas pega um dos defensores e ele fica no campo externo, já não muito afundado, mas só um pouquinho no campo externo. Então os rebatedores começaram a ter mais dificuldade ainda, porque às vezes eles faziam um contato forte, e daí tinham 3 defensores ali fechando, mas tinha um quarto um pouquinho mais atrás, e esse quarto pegava e jogava a bola para a primeira base e fazia a eliminação. Esse defensor interno que fica no campo externo ficaria proibido. Eles poderiam até se deslocar para fechar um lado, todo mundo vai por um lado ali, mas ele não pode ficar para fora. Aí eu achei engenhoso. Você ainda dá ao time defensivo a estratégia na mão dele de posicionar a defesa como quiser, em relação a fechar ou abrir um canto, mas você só tira dele essa possibilidade de jogar o cara do campo interno para o campo externo, porque ali poderia criar um buraco. Você teria que, por exemplo, pegar alguém do campo externo e adiantar esse cara.
né? Só que daí você cria um buraco lá atrás. Daí, se a rebatida for mais forte, pode ser que ache um buraco lá atrás. De qualquer forma, você muda um pouco o enfoque da estratégia, você permite mais que, por exemplo, uma rebatida forte, rasteira forte ou em linha forte, de repente ache um buraco ali. Porque mesmo com o canto fechado, às vezes ela passa, porque foi muito rápida. Então, acho que é uma sugestão engenhosa. Vamos ver como resulta, mas eu achei a ideia boa, válida. Como vai ser testado, se der certo, pode ser interessante. A terceira é uma que eu criei da minha cabeça. Pelo menos eu acho que eu criei, porque eu nunca vi essa daí. Talvez alguém tenha... Provável que alguém tenha bolado isso, mas... zerar a ordem ofensiva quando chegar nas entradas extras. Porque o jogo vai rolando, né? Então tem os 9 rebatedores, então tem a primeira entrada, né? Tem a ordem desses 9 rebatedores, daí tem o último eliminado da primeira entrada, o rebatedor seguinte é o primeiro da segunda entrada e vai por assim por diante, vai indo o jogo inteiro. Termina a nona entrada, o primeiro rebatedor da 10ª entrada é o rebatedor seguinte na ordem, o que viria depois do último eliminado da nona entrada, né? É assim que acontece. Eu mudaria um pouco esse conceito. Chegou a entradas extras, zerou. Então a entrada é como se fosse o seguinte, o jogo empatou. O jogo empatou no tempo normal. Vamos para a prorrogação? Então vamos para a prorrogação, zerou. Recomeça o jogo. Então na prorrogação, na 10ª entrada, zera e volta para o primeiro rebatedor. Mesmo que o último eliminado da nona entrada tenha sido o rebatedor... o quarto rebatedor da ordem, o primeiro da 10ª vira o primeiro do ataque mesmo. Claro que depois da 10ª vai para a 11ª, daí segue a ordem. Da 11ª, 12ª. Mas da 9ª para a 10ª zera. E começa do primeiro. Por que isso? Porque você já bota na 10ª entrada, você já bota os melhores rebatedores. Então você cria uma ação ali. A 10ª entrada você fica com uma sensação de que a chance de acontecer alguma coisa, né, de o jogo se decidir ali, é maior. A chance de um rebatedor que vai conseguir botar a bola em jogo é maior. Os jogadores já estão cansados. Daí você chega lá na 10ª entrada, o time está tentando resolver, daí vai o 7º, 8º e o 9º rebater. Daí é complicado, né? Porque daí você tem uma perspectiva de produzir muito pouco naquela 10ª entrada. Então você bota o primeiro, você tem a chance de mais rebatidas acontecerem, mais ação. Se somar ainda que no outro vídeo eu até falei que eu colocaria um corredor na segunda base, eu não gosto da regra, mas eu acho que talvez ela trouxesse mais benefícios que malefícios para uma temporada regular de Major League Baseball. A chance de a 10ª entrada ser mais emocionante, com mais corridas, mais rebatidas, é maior, e não tem aquele caso de entradas extras cansativas em que não acontece nada. Ou pelo menos a chance do jogo terminar na 10ª ou na 11ª é maior, não ter que ficar se arrastando até 12ª, 3ª, 4ª, 5ª, né? E a última que eu estudaria, essa eu não sei se eu faria, eu estudaria, porque essa daí acho que traria muita agitação, faria o jogo ficar mais divertido, mas ao mesmo tempo acho que seria um pouco cruel com os arremessadores. Então essa eu testaria, tá? Que é o rebatedor poder avançar para a primeira base num wild pitch, num arremesso indomável. Atualmente isso só pode acontecer se for o strike 3, que o rebatedor vai lá e dá um swing no vazio, o catcher não consegue pegar a bolinha passa pelo catcher. Então o rebatedor ele sofre um strikeout, mas como a bola está viva, ele pode avançar para a terceira base, ele pode tentar avançar para a primeira base. É só neste caso que isso acontece. Eu estudaria a possibilidade disso poder acontecer em qualquer arremesso do duelo. Porque você coloca mais ação no jogo, você coloca mais corredor em base. E não é isso que a gente quer, mais corredor, mais corrida. E você, no final das contas, até abrevia o duelo. Porque, às vezes, um duelo que seria longo, às vezes é resolvido no segundo arremesso, né? Só que ele é um pouco cruel com os arremessadores. Então eu tenho um pouco de dúvida também se você adotando isso na prática não criaria muito roubo de primeira base. Não criaria muito avanço para a primeira base em wild pitch, em arremesso indomável. Se você botando isso em prática perceber que descaracterizaria muito o jogo, fica só naquele teste que você fez, não adota na Major League Baseball, também não precisamos estragar o jogo. Em nome tudo da dinâmica, tá? Não precisa. Mas eu testaria essa possibilidade. Talvez, se não tornar o jogo caricato, se no final das contas, por jogo, a gente tiver 1 ou 2 bases a mais por jogo por causa disso, tá bom. Aí a gente ganhou 2 bases a mais no jogo, o jogo fica um pouquinho mais divertido. Se forem 10 bases a mais por jogo que forem conquistadas assim, não, daí não. Daí você não faz isso porque aí descaracterizou.
Mas isso daí que foram sugestões aqui de mudança de regra. Dá joinha se gostou do vídeo, se não gostou do vídeo. Escreve nos comentários o que você achou, se você gostou dessas mudanças ou não. Outras que você faria. Lembrando que essas são mudanças enfocando em dar mais ação ao jogo. Tornar o jogo mais rápido. Tá no outro vídeo que vai aparecer aqui do lado. Tá? E no vídeo de amanhã vou falar sobre as regras da liga, né? Regulamento de campeonato, essas coisas, o que eu mudaria também para tornar a liga mais divertida, ou mais empolgante, tornar a liga melhor, mais justa, qualquer coisa assim, tá bom? É isso então. Já falei as coisas para você fazer, né? Tchau, tchau.